Fala, alunados! Salve, salve! Que Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam muito bem para a nossa aula de hoje. Um gênero textual que há muitos anos percorre a vida da gente. Vamos estudar hoje o romance. Você sabia? Já leu algo? Conhece algum livro de romance? Você sabia que as histórias épicas e de cavalaria deram início a esse gênero textual muito bom e que conta muito da história de pessoas e de lugares? E claro, o nosso livro vai ser bastante útil nas nossas aulas. Por isso, não esqueça, você do 8º ano, a pegar seu material escolar, lápis, caneta, caderno, borracha e, claro, o livro do nosso amigo Dileta Delmanto, tá bom? Para que a gente possa trabalhar as questões. Inclusive, na página 123, nós vamos estudar a estrutura do romance. Vem com a gente e um caloroso abraço aos alunos do Agadobal e do jornalista João Emílio Falcão. Vem que a aula está super legal. Conforme já dissemos, nós vamos ministrar a aula para o 8º ano do ensino fundamental, professor Rufino. Nós vamos passear nos conteúdos bem práticos, em especial, tendo como foco o procedimento de leitura em cima desse gênero romance. Nós vamos analisar um conceito, nós vamos apresentar as características do gênero romance, nós vamos apontar alguns tipos de romance para você ter só uma noção para quando chegar no ensino médio e você precisar ter contato com as obras literárias mais especiais do Brasil e da Europa, você já tem uma noção dessa escola literária que é o romantismo, tá certo? Então nós vamos apresentar algumas obras, alguns tipos de romance que passeiam nas escolas literárias diversas. Nós vamos também comentar um pouco acerca da estrutura do romance e para isso nós vamos usar o inbox para lembrar, que está na página 123 do teu livro aí, PNLD, tá bom? Esse livro do 8º ano da capa vermelha. E, claro, vamos proceder com os procedimentos de leitura, que é exatamente esse exercício, essa habilidade que nós vamos adquirindo, conhecendo mais o gênero, resolvendo questões, tá certo? Para que a gente se dê bem aí na nossa vida escolar, nas nossas atividades, avaliações internas e externas, tá certo? Da nossa rede municipal. Então, gênero romance. A princípio, você pode estar a pensar que quando lhe falam de romance, você só vai pensar em relações amorosas. Não é bem assim, não é? Porque a gente tem tradicionalmente essa ideia. É claro que os romances são grandes feitos, não é? E eles partiram desse princípio. As histórias épicas, as histórias de cavalaria, os grandes heróis, deram aí muito pano para manga para escrever romances, tá certo? E os romancistas, eles vão escrevendo a partir de vivências de personagens ou deles próprios. Mas não pense somente que no romance o único foco é essa relação amorosa, pessoal, tá certo? Entre duas pessoas. Não é bem assim. O romance tem muitas outras nuances e situações dentro dele, que a gente percebe com a leitura. É um texto um pouco mais longo do que os outros gêneros textuais que a gente já estudou aqui. É preciso, primeiro, que a gente goste de leitura e lendo romances a gente passa a entender as nossas raízes. Analisando o conceito, para que, após essa aula, você está preparado. Se alguém lhe pergunta o que é um romance, você saiba dizer em poucas palavras, sem coçar tanto a cabeça, como esse emoji aí. Você dizer, rapaz, romance é um tipo de narrativa complexa. Complexa porque tem várias cenas, são várias situações elencadas. Os romances viram novelas, os romances viram filmes. Então, do ponto de vista da extensão e dos acontecimentos narrativos, do enredo, é realmente um gênero textual complexo, no sentido de que ele é longo e cheio de cenas, tá certo? Entrepartidas, entrecortadas. Por isso, você tem que ficar atento. Romance é um gênero textual que apresenta uma narrativa
bem extensa, bem densa e complexa, pois apresenta inúmeros núcleos dramáticos. Então acontece uma coisa aqui, de repente já acontece outra ali, que leva a acontecer outra acolá. Então há uma linearidade, claro que há, entre os acontecimentos no enredo, no foco narrativo dos romances, que giram sempre em torno de uma história principal. É claro que a história não é mudada os acontecimentos em torno dessa história. Então, está aí um conceito bem básico, narrativa complexa, apresenta inúmeros núcleos dramáticos que giram em torno de um acontecimento principal. A partir daí, um acontecimento principal pode gerar vários outros núcleos dramáticos, vários outros enredos dentro de um enredo só. Então, esse é o principal conceito de romance. E se de repente tu estás diante de uma obra literária, não é? Cujo gênero é romance, tu vai perceber algumas características bem básicas, bem próximas a esse gênero. Primeiro, já dissemos no conceito mesmo, que ele apresenta uma narrativa complexa. O enredo é denso, é extenso. Então, uma característica bem pontual do gênero romance. O leitor, ele deve se aprofundar na trama, conhece bem cada protagonista, antagonista dentro dos romances. Então, por isso mesmo que lê romance quem realmente gosta de ler, porque a narrativa é densa, é complexa. Então, se você lê um pouquinho, um parágrafo ou dois, uma página, uma lauda e já se cansa, então você não vai sentir vontade de ler romance. É claro que há romances que focam e prendem muito mais a nossa atenção do que outros. Vai depender, é relativo, da sua escolha. A sua escolha também é muito relativa, mas de já eu já pediria que você escolhesse um bom romance para ler, assim, na sua vida de ensino fundamental, tá certo? Que você saia do ensino fundamental tendo lido aí pelo menos 2 ou 4 romances bons, que eu vou indicar aqui alguns. Então, como a gente também frisou no conceito, é um gênero textual que apresenta múltiplos o quê? Múltiplos cenários. Isso é bom, porque dentro de um romance a gente vai entendendo que vai acontecendo várias cenas, vários ambientes em torno de um mesmo acontecimento, de uma mesma história, de um mesmo foco narrativo. Tempo é longo período de duração, né? Diferentemente de outro gênero textual, como crônica. Aqui o tempo é longo, já nas crônicas o tempo é relativamente curto. Vários acontecimentos em um mesmo enredo, tá certo? Vários acontecimentos em um mesmo enredo. É um personagem que possivelmente nasce em uma situação adversa, é um personagem que possivelmente dá a volta por cima de uma situação em que ele se encontra com bastante desafio, é um personagem que possivelmente pode ter uma decadência dentro da história e depois uma elevação de vida. Então são vários acontecimentos dentro do enredo. Foco narrativo no narrador, o narrador participa demais, tá certo? E ainda mais se ele for narrador observador dentro do romance, que é o mais natural acontecer, não é? Então, ele é muito participativo, o narrador contando a história. Nem todo romance é romântico. Olha aí que característica, eu comecei a dizer isso na minha aula. Não vá pensar que quando lhe falarem de romance, que você tem que necessariamente entender que é uma história romântica, melosa, apaixonante. Não é bem assim. Os romances também trazem muito das nossas raízes, das nossas histórias de sofrimento, sabia? Em especial no Nordeste. Vidas Secas é um romance daqueles que deixa a gente entendendo todas as raízes do nosso sofrimento, tá certo? O 15 de Raquel de Queiroz também. Então, são romances que trazem também problemáticas sociais, ambientais, tá certo? Não só simplesmente romantismo. Que eu quero mostrar um cenário, uma imagem cheio de livros, né? Claro que são imagens da internet, tá certo? Tem livros aí em outras línguas, mas você já deve ter sua bibliotecazinha com alguns livros pequenos, de alguns romances, mais, vamos dizer assim, comuns, como Dom Casmurro, de Machado de Assis, tá certo?
Aloysio de Azevedo e muitos outros autores da literatura, você já pode estar pedindo papai e a mamãe para adquirir esses livros, para que você possa ir montando sua bibliotecazinha literária de alguns romances mais, vamos dizer assim, especiais do Brasil. Nessas feiras de livro ou mesmo em livrarias você adquire livros de romance muito bons, tá certo? Como é que se deu, Rufino, a origem do romance? É muito bom entender, do ponto de vista histórico, como é que esse gênero textual foi colocado no nosso meio. O gênero romance veio para substituir as epopeias, que eram grandes feitos heróicos, não é? Narrados da antiguidade para cá. Estas já não atendiam mais às demandas comunicativas e interacionistas da sociedade da época. Era necessário a criação de algo mais ousado, tendencioso e atraente. Então, no século XVII, se eu não estou enganado, tivemos uma obra que eu vou já mostrar, que eu já li umas 2 vezes, eu gosto muito, e dela veio a expressão errônea, caricaturada, de dizer que quem lê muito fica doido. Isso precisamos desconstruir essa história, dita pelos meus avós. Eu acredito que os avós de vocês já são bem atuais, não vão mais dizer isso. Isso não existe. Mas, na verdade, essa expressão de quem lê muito fica doido é proveniente de uma grande obra, de um grande romance, muito antigo, lido demais, até mesmo comparado à quantidade de leituras que a gente faz da Bíblia, que é Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes. Ele é um cara que leu tanto, mas leu tanto histórias de cavaleiros, que ele perdeu as estribeiras e quis ser um cavaleiro como aquele que ele via nas obras. Então contaram isso para os nossos avós, alguma professora desavisada, dizendo que Dom Quixote leu tanto que ficou doido. Realmente, ele perdeu as estribeiras de tanto ler as histórias de cavalaria. Segundo George Hegel, filósofo alemão, o romance é a epopeia burguesa, cujo período é intenso, marca em que ocorre o início da Revolução Industrial. Isso é algo bastante teórico, né? Mas a gente está aí, a capa bem antiga do livro que deu origem aos romances, não é? Então, Hegel diz que é uma epopeia burguesa moderna. Realmente, os romances retratam muito a burguesia, consolidada aí no século XVIII, momento em que a epopeia era sufocada e no qual o romance ascendeu, né? Então, sai de cena um gênero bastante antigo e dá vez a um romance mais atual, entre aspas, que é o romance. Quem foi a precursora? Quem foi que veio primeiro? Eu disse século XVII, 1605 já é século XVII, tá certo? Foi essa obra Dom Quixote de La Mancha. Com essa obra abre-se o romance. Ela é a precursora de todos os romances que vêm depois dela. Ela foi a primeira, tá certo? No sentido mais próprio da palavra romance. E aí, como eu disse que é só para efeito mesmo de curiosidade, para que você faça o seu rol de leitura e proceda aí a sua vida escolar, que ainda tem muitos anos pela frente, como um leitor voraz, eu vou lhe dizer que existem romances urbanos, sertanejos ou regionalistas, esses são formidáveis, porque a gente aprende muito das nossas raízes nordestinas. Romance histórico, romance indianista, que trata dos costumes e vida do índio, não é certo? Tá certo? Então temos aqui, podemos citar de poesias a obras, como Iracema, tá certo? Podemos citar também aquele que abre o romantismo no Brasil, tá certo? Gonçalves Dias, com a poesia fabulosa dele, que todo mundo sabe declamar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. É uma obra extremamente indianista, tá certo? Que trata muito das belezas e dos costumes, tanto naturais e dos costumes dos índios. Romance psicológico, romance gótico, não é? Aí entra muito aquela coisa dos mistérios, aquela coisa dos horrores, da magia. Harry Potter é um romance que se enquadra aí nesses romances góticos. E o romance romântico, não é? Que é a verdadeira acepção do romantismo. Liberdade de criação e expressão da supremacia do indivíduo, tá certo? É o momento em que o indivíduo
vai colocar-se como um ser, tá certo? Um romântico, errante, cheio de limitações. Os romances urbanos criticam os costumes da sociedade, tá certo? O sertanejo indígena e regionalista, as nossas raízes, aborda as nossas questões sociais, em especial aqui do Nordeste. E o histórico é a reconstrução de costumes, da fala e das instituições do passado. Então, é muito bom. Veja que por trás de cada tipo de romance há muito a se aprender. E como eu falei para vocês, está aqui no livro. Se você abrir o livro, na página 123, você vai identificar esse inbox aí, que a gente chama de inbox para lembrar, para você não esquecer da estrutura de um romance. Aqui de aventuras, romance de aventura, mas um romance de um modo geral. Tem a intenção principal, que é envolver o leitor na narrativa das aventuras de um herói que enfrenta perigos, vence obstáculos, né? Olha só, romance de aventuras vocês vão adorar ler, tá certo? Eles dão também muito, vamos dizer assim, motivos para se fazerem filmes de aventura. Então, os romances de aventura nos pega e nos prende mesmo a atenção, porque a gente fica ali envolvido na história daquele herói que vai salvar alguém, que vai salvar uma comunidade, uma cidade, uma humanidade inteira. Leitores em geral, pessoas que gostam de aventura e ação, e está incluindo aí vocês, e eu também, eu amo assistir filmes de ação, histórias de ação, contos e romances que envolvam aventura e ação. Narrada em primeira, quando o narrador é personagem, ele participa lá dos fatos, ou em terceira, quando ele apenas observa e ele vai contando os fatos de fora da história. O tempo segue sempre uma ordem cronológica dos acontecimentos, então há o nascimento de alguém, há o desenvolvimento de alguém, há o casamento de alguém, há a vida idosa de alguém. Estou dando só um exemplo como é que é essa sequência cronológica. Pode conter discurso direto ou indireto, espaços, lugares distantes, exóticos, ambientes hostios e perigosos, né? Quem nunca leu as aventuras de Gulliver, né? Então, as viagens de Gulliver, de Jonathan, vou falar dele também um pouco, as aventuras e o mundo imaginário em que ele vivia, em cada cidade que ele chegava. Então, protagonista tem atributos como coragem, força, determinação, isso para os romances de aventura, não é? Então, esse protagonista ele não vai ser ninguém passivo, apático, medroso, não. É natural que nos romances de aventura ele tenha esses atributos aí, da coragem, da determinação, da força, não é? Nem um pingo de medo e vencer sempre os perigos. A linguagem é adequada aos personagens e aos leitores. Então, os romances de aventura destinados a um público infanto-juvenil, aos adolescentes, vai ter uma linguagem adaptada a vocês. Isso é muito interessante. E nesses 10 minutos que faltam para terminar a nossa aula, vamos aqui degustar um pouco da obra que foi a precursora de todos os romances, Don Quixote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, aí no século XVII. Resumidamente, é uma obra que retrata a história das grandes cavalarias europeias, criticando alguns comportamentos humanos desenvolvidos por Don Quixote, a fim de solucioná-los. É uma obra que satiriza as novelas de cavalaria, quando o personagem central, após a perda da memória, tenta imitar as mesmas atitudes e ações dos heróis dos romances de cavalaria. As viagens formadas por ele são baseadas na era medieval e de cavalaria. Assistam Ben-Hur, não é? Assistam Que Rei Sou Eu, ou algum filme que retrate isso nos primeiros reinados. Vocês vão ver muito o que é essa questão da cavalaria, dos grandes heróis, cavaleiros com escudos, capacetes, lanças, cavalos belíssimos, grandiosos, bem equipados, tanto o cavaleiro como o cavalo. Dava vida a seres inanimados, passa a ser patético e penoso. Quando volta à memória, renuncia todo o conhecimento adquirido e morre. Os personagens é o Don Quixote, que é o protagonista, e seu melhor amigo, o Sancho Panza, né? E existia também a Dulcinea na história, a mulher por quem ele se apaixona, por isso aí também um quê de romantismo dentro desse romance, não é? Que também conta as aventuras de Don Quixote na sua imaginação.
E eu não posso esquecer, não está aí, mas eu lembro, porque eu li a obra, o cavalo de Dom Quixote. Era um cavalo assim, fora do comum, diferente de todos os outros cavalos pomposos que as histórias de cavalaria contam. Era um cavalo magro, esquelético, que eles deu o nome de Rocinante. Confronta situações que estejam fora dos parâmetros e não realização de novas ações para mudar o produzido. Critica sobre a ganância, o poder e os julgamentos de valores. Então sempre há um processo crítico por trás das obras literárias. É claro, o autor, o narrador, não vai deixar essa oportunidade passar, né, pessoal? Por isso que ler abre nossa mente, nos torna mais críticos, tá certo? Olha só, vamos praticar na mesma empolgação que tem esse pugilista aí, tá certo? E é claro, não poderia deixar de ler um capítulo, um trecho dessa obra. Um cavaleiro andante que vivia no mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram no século XVII caminhar pela Espanha à procura de aventuras. As questões de 1 a 5 referem-se ao texto abaixo, adaptado pelo clássico da literatura. Leia com atenção. Está aqui um trecho, ó. Não é um romance inteiro, mas trouxe aqui não dá para eu ler o romance inteiro com vocês aqui. Dom Quixote sonhador. Dom Quixote era um homem muito sonhador. Vivia imaginando grandes aventuras, em que sempre fazia o papel de herói. Morava numa pequena aldeia da província de Mancha, por isso Dom Quixote de La Mancha, na Espanha, onde havia nascido. Como tinha pouco o que fazer, sobrava-lhe tempo para sonhar e ler muitos livros. Gostava dos livros de aventuras, principalmente os que contavam as incríveis histórias dos cavaleiros andantes. Porém, de tanto ler e fantasiar, seu cérebro começou aos poucos a confundir-se. O passado e o presente se misturavam. Aí ele ficou louco mesmo, né? Daí veio a história de quem lê muito fica doido. Certo dia, convenceu-se de que era um daqueles valentes cavaleiros e tinha como missão ajudar os fracos e salvar as belas princesas raptadas por vilões, viu? Sempre enredo proveniente das histórias de cavalaria. Assim eram os cavaleiros, tá certo? Vasculhando um escuro sótão cheio de coisas inúteis, Dom Quixote encontrou uma antiga armadura de algum de seus avós. Como estava toda desmantelada, deu um jeito de amarrar as partes rompidas com tiras de couro e ajeitar o melhor que podia os ferros tortos. Limpou-a depois muito bem, até ficar brilhante. Vestiu a estranha roupa, armou-se de uma velha espada enferrujada e de uma lança há muito ali esquecida e sentiu-se tal qual um dos seus heróis que ele via nos livros. Satisfeito, montou em seu magro e estropiado cavalo. Havia chegado a hora de sair em busca de aventuras como um verdadeiro fidalgo da ordem dos cavaleiros andantes. Era um espetáculo ver o magríssimo Dom Quixote vestindo aquela armadura tão ridícula e montado num pangaré esquelético, o Rocinante, olha aí o nome do cavalo dele, arrastando-se pela estrada fora sem rumo. Dom Quixote de La Mancha, como ficou conhecido, chegou a uma pequena estalagem e pediu ao dono da casa que o fizesse cavaleiro. Ajoelhou-se diante do homem e ali ficou esperando. Admirado com aquela estranha figura e mais ainda com um pedido tão disparatado, o dono da estalagem chegou à conclusão de que Dom Quixote era louco e achou melhor fazer-lhe à vontade, para evitar aborrecimentos. "Tem dinheiro, nobre senhor?" perguntou, fingindo seriedade. Dom Quixote prometeu que lhe arrumaria algumas moedas, e assim o comerciante dispôs a armá-lo cavaleiro. A cerimônia foi realizada num altar improvisado, no meio de um pátio. Auxiliado por um garoto que segurava um toco de vela, o homem foi resmungando um monte de palavras incompreensíveis que fingia ler num caderninho, onde fazia as contas da estalagem. Afinal, montado em seu magro cavalo e com sua reluzente armadura, partiu o novo cavaleiro andante. Ele não queria só ter se vestido de cavaleiro, montado em seu Rocinante. Ele queria que alguém o legitimasse como se fosse um ritual, uma cerimônia de envio, porque assim se fazia com os cavaleiros mais, vamos dizer assim, equipados de um reino, tá certo? Vamos para a primeira questão no nosso procedimento de leitura, ver se a gente compreendeu um pouco do texto que a gente leu.
Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro da triste figura, foi tão bom, tão honesto e puro em suas loucas façanhas, que sua história é contada até hoje no mundo inteiro. A alternativa, que informa mais precisamente qual a origem das inspirações do sonhador Dom Quixote, é. Então a questão quer que a gente busque aquela alternativa em que ela é mais fidedigna com aquele momento, não é, em que precisamente se origina a inspiração dele, de ser também um cavaleiro andante. Será que foi esse momento em que a personagem possuía grande interesse em comprar objetos antigos? Ou seja, Dom Quixote comprar objetos antigos. Vocês viram na leitura que ele foi até um sótão velho, não é? Como se fosse uma espécie de porão, numa casa antiga, e lá encontrou armaduras antigas, enferrujadas, quebradas, espadas enferrujadas e lanças há muito tempo esquecidas. Então ele não comprou objeto nenhum, ele aproveitou aquilo que ele encontrou naquele sótão. Então a letra A não diz respeito a essa origem. Na província onde nascera, Dom Quixote possuía diversos amigos, que oferecia a ele sugestões de como criar suas aventuras. Não, tudo foi da cabeça dele, ninguém sugeriu ele nada. Ele, de tanto ler os livros de cavalaria, ele ficou impressionado e quis ser um, igual ao livro. Como não tinha muito a fazer na pequena aldeia onde nascera, sobrava-lhe tempo para sonhar e ler muitos livros, preferindo aqueles de aventuras. Então a origem de tudo parece que está aí. Será? Vamos ver a letra D. Não havia heróis na Espanha, então Dom Quixote resolveu tornar-se um deles. Não é por isso. Havia sim muitos heróis, certamente, na antiguidade já expostos aí pela Espanha e pela Europa toda. Mas a origem de tudo se deu por esse tempo que ele tinha enorme, ocioso, que ele foi fazer o que é bom, foi ler. Então, você que está ocioso e passa muito tempo só no WhatsApp, nas redes sociais ou no celular, será que também não seria legal você procurar alguns livros de literatura para ler? Não a ponto de ficar como o Dom Quixote de La Mancha, claro, mas a ponto de ler para descobrir e entender as suas raízes. Portanto, o gabarito é deveras a letra C. Dom Quixote convenceu-se de que, como qualquer cavaleiro, possuía uma missão e para sagrar-se como tal, seriam necessárias algumas providências. A partir de elementos presentes no texto, qual é a alternativa que indica a missão da personagem, bem como os recursos utilizados por ela para caracterizar-se tal qual um cavaleiro? Ele não poderia sair somente com a roupa do corpo, ele teria que ter alguma indumentária, alguma coisa que dissesse a ele próprio que ele estava um verdadeiro cavaleiro, que ele estava um verdadeiro herói semelhante aos das histórias que ele lia. Então, com a missão de ajudar princesas raptadas por vilões e salvar os fracos, Dom Quixote vestiu-se com roupas de couro, além de armar-se de uma velha espada e uma lança. Parece que a letra A condiz com o que está sendo perguntado, não é não? Vamos ver a outra. Com a missão de ajudar os fracos e salvar as princesas raptadas por vilões, Dom Quixote caracterizou-se vestindo uma antiga e enferrujada armadura, além de armar-se de uma velha espada e uma lança. Agora pegou, letra B também, nos parece que não é digna de ser jogado fora. Dom Quixote convenceu-se de que sua missão era tornar a província de Mancha, na Espanha, repleta de livros. Essa daí já fica mais fácil da gente eliminar. Não era bem essa missão dele, tornar a Espanha repleta de livros. Então ela fica fácil de ser eliminada. Não houve nenhuma caracterização da personagem. Dom Quixote simplesmente subiu em seu forte cavalo, o cavalo dele era magríssimo, não é? O Rocinante, pequeno, raquítico. Então também a letra C e a letra D ficam muito fáceis de serem eliminadas. E aí a gente fica com um problema aí entre a A e a B, que a gente vai decidir agora. Com a missão de ajudar as princesas raptadas por vilões, aí ó, aqui na letra B já está mais a sociedade em geral. Com a missão de ajudar os fracos e salvar a princesa, ó, já acrescentou mais alguma coisa na letra B, não? Dom Quixote caracterizou-se vestindo uma antiga e enferrujada armadura. Lá, Dom Quixote vestiu-se com roupas de couro, não é? Era armadura, não somente ele usou couro para amarrar a armadura velha, tá certo? Então, tivemos um problema aqui no gabarito, mas o gabarito é a letra B de bola.
Pessoal, espero ter ajudado. Até a próxima e fica a missão. Leiam aí romances para que vocês aprendam muito sobre as histórias de quem já foi antigo e entender o nosso presente. Forte abraço e até a próxima. Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizado na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo que nós veremos hoje é polígonos, soma dos ângulos, diagonais e polígonos regulares. Nós veremos nesta aula e na nossa aula seguinte. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar, que é o D8, que diz o seguinte: resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos, soma dos seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares. Ou seja, nós veremos polígonos de forma geral e nós também veremos essa categoria especial de polígonos, que são os polígonos regulares. O conteúdo mais especificamente que nós iremos ver, que é resolver problemas sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, de um retângulo e de um quadrado. Nós veremos que existe uma semelhança entre o retângulo e o quadrado no que diz respeito às somas dos seus ângulos internos. Nós veremos isso mais à frente. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula, que é compreender e utilizar a propriedade dos polígonos na resolução de problemas que envolvam a soma dos ângulos internos, bem como o número de diagonais de polígonos regulares e não regulares. Identificar a diferença entre polígono convexo e polígono côncavo. Nós veremos o que é um polígono convexo e o que é um polígono côncavo. Introdução. A geometria é uma área muito vasta dentro da matemática, caracterizando-se pela representação geométrica de corpos, seja em qual dimensão for. Esse fato pode ser notado desde a análise da definição de um ponto, que caracteriza-se como uma figura sem forma ou dimensão. Ou seja, nós conhecemos o que é um ponto, mas um ponto tem forma, ele tem dimensão? Não. Até a representação de um sólido geométrico, que já entra em uma ramificação da geometria, que é a geometria espacial, ou seja, a parte da geometria que é responsável por analisar os objetos no espaço. Mas se existe uma geometria espacial, em contrapartida, também existe uma geometria plana, responsável pelo estudo de representações planas. Em nossa aula de hoje, direcionaremos os estudos para a geometria plana, mais especificamente para o estudo de polígonos regulares e polígonos não regulares, ou seja, polígonos específicos. Continuando. Polígonos. Vejamos o que é um polígono. Polígonos são figuras geométricas planas, lembre que nós estamos dentro da área da geometria plana, e fechadas por segmentos de reta. Os polígonos dividem-se em dois grupos, os convexos e os não convexos. Como eu já havia falado para vocês, nós iremos estudar os polígonos convexos e os polígonos não convexos, que nós chamamos de côncavos. Nós veremos a diferença entre eles. Por isso, os polígonos estão dentro da geometria plana, pois são formados por segmentos de reta contido em um plano definido. Sempre que nós falarmos de geometria plana, nós estamos falando de uma representação plana, ou seja, de um plano, que nada mais é do que um objeto também estudado pela geometria plana.
A característica de convexidade, ou seja, de um polígono ser convexo, está relacionada à análise da forma do seu contorno e também da região interior a esse polígono. Nós veremos essas características. Quando um polígono possui todos os seus lados iguais e, consequentemente, todos os seus ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Nós veremos mais à frente que essa característica não pertence apenas aos polígonos regulares, mas a qualquer tipo de polígono. Ou seja, um polígono ele irá receber o seu nome a partir da sua quantidade de lados. Outra coisa importante que nós acabamos de ver aqui, os polígonos regulares. Quais são as características desses polígonos? Eles possuem todos os seus lados e, consequentemente, todos os seus ângulos internos com medidas iguais. Ou seja, se eu tenho um polígono com 5 lados, cada lado irá possuir a mesma medida. Por consequência, os ângulos internos a esse polígono também irão possuir a mesma medida. Atente para uma questão, quando eu digo os lados possuem a mesma medida e os ângulos possuem a mesma medida, eu não estou me referindo ao mesmo valor numérico, ou seja, eu posso dizer que o lado desse polígono, no caso que possui 5 lados, mede 5 centímetros, ou seja, todos os segmentos que formam esse polígono, ou seja, todos os lados, irão medir 5 centímetros. E eu poderia dizer que todos os ângulos internos desse polígono medem, por exemplo, 72 graus, ou seja, já que esse polígono tem 5 ângulos, cada um desses ângulos irá medir 72 graus. Atente para essa informação importante. Continuando. Definimos se um polígono é convexo ou não a partir do estudo de suas diagonais. Nós veremos mais à frente o que é uma diagonal. Ou mesmo de qualquer segmento de reta traçado dentro desse polígono. Ou seja, nós iremos ver que uma diagonal é um segmento de reta traçada interiormente a esse polígono, mas ele possui uma característica mais importante do que ser simplesmente um segmento de reta traçado interiormente a esse polígono, ou seja, nós iremos fazer essa diferenciação. Veja, por exemplo, o esquema abaixo para verificar se um polígono é convexo ou não. Lembrando que se ele não é convexo, ele é côncavo. Nós temos aqui um polígono, se você observar, esse polígono tem ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Observe o seguinte, e nós temos aqui esse outro polígono também com uma quantidade de lado. Observe que nós já podemos notar algumas diferenças entre eles, mas vejamos como essas diferenças caracterizam um como convexo e o outro como côncavo. Veja os polígonos 1 e 2 acima. Um é convexo e o outro é côncavo. Nós temos aí as duas representações e ele já nos disse que um é convexo e o outro é côncavo. Vejamos como identificar qual é qual. Continuando. Primeiramente, iremos definir a convexidade de um polígono para que possamos saber o que estamos procurando ao analisarmos os dois polígonos anteriores. Definimos um polígono como convexo quando todo e qualquer segmento de reta traçado internamente ao polígono pertence sempre ao interior desse polígono. Ou seja, nós acabamos de definir o que é um polígono convexo. Se eu pegar um polígono e eu traçar segmentos de reta interiores a esse polígono, lembrando que esse segmento de reta ele pode ser um segmento de reta qualquer ou ele pode ser uma diagonal. Nós veremos mais à frente essa diferença. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é, se eu traçar esse segmento interior a esse polígono, ou seja, ligando, por exemplo, dois lados, se esse segmento pertencer na sua totalidade ao interior desse polígono, ou seja, de várias formas que eu posso traçar esse polígono será convexo. Em contrapartida, a concavidade, que eu coloquei aqui o fato de o polígono ser côncavo, se confirma quando a informação anterior for falsa.
Ou seja, se ao traçar segmentos de reta interior a esse polígono, esse segmento não pertencer em sua totalidade ao interior desse polígono, ou seja, tiver alguma parte desse segmento fora desse polígono, esse polígono será côncavo. Continuando. Analisando a imagem 1, temos que nós temos aí o polígono 1 e agora nós iremos traçar diversos segmentos interiores a esse polígono para verificar se esses segmentos pertencem em sua totalidade ao interior desse polígono. Nós temos aqui esse segmento, esse segundo segmento, esse terceiro, esse quarto, esse quinto e esse sexto segmento. 7. Pronto. Agora observe o seguinte. Todos os segmentos que nós traçamos interiormente a esse polígono, observe que nós ligamos os vértices. O que são os vértices? São os pontos onde ocorre um encontro dos lados, ou seja, entre a união de dois segmentos que formam o lado. Observe que todos esses segmentos, eles pertencem em sua totalidade ao interior do polígono. Em nenhum momento, nenhuma parte desses segmentos passou a não pertencer ao interior do polígono. Note que foram traçados vários segmentos de reta interiores ao polígono. Note também que todos eles pertencem ao interior do polígono. Logo, podemos caracterizá-lo como um polígono convexo. Ou seja, você irá fazer esse teste, você irá traçar inúmeros segmentos de reta interior a esse polígono e verificar se esses segmentos pertencem em sua totalidade ao interior desse polígono. Por que eu digo segmento em sua totalidade? Porque ele pode ter uma parte interior ao polígono e apenas uma parte dele fora desse polígono. Continuando. Analisando agora a segunda imagem, iremos traçar vários segmentos internamente ao polígono. Nós estamos falando aqui da nossa segunda imagem. E verificar se todos eles pertencem inteiramente ao interior do polígono. Logo, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o nosso segundo polígono, ou seja, da segunda imagem. E agora nós iremos fazer esse mesmo processo que nós fizemos no polígono anterior para esse polígono e verificar se a mesma característica que nós encontramos no primeiro polígono irá se verificar neste segundo polígono. Então, traçando aqui esse segmento, observe que eu coloquei ele em uma cor destacada, ou seja, em uma cor vermelha. Observe aí que já tem uma diferença entre o polígono anterior. Por quê? Observe que o segmento está em vermelho. Existe alguma parte desse segmento que não pertence ao interior desse polígono, ou seja, a área achurada? Vejamos. Observe os demais. Segundo segmento, terceiro, quarto e o quinto segmento. Sexto, pronto. Observe o seguinte, apenas o segmento em vermelho, ele possui uma parte que não pertence ao interior desse polígono. Por isso que eu coloquei ele em uma cor diferenciada. Observe que note que existem partes dos segmentos que não pertencem ao interior do polígono. Logo, podemos caracterizá-lo como sendo um polígono côncavo. É justamente este segmento de reta que está em vermelho, que caracteriza o fato de esse polígono ser côncavo. Ou seja, você irá aplicar esse teste e verificar se esses segmentos de reta que você traçou interiormente ao polígono pertencem em sua totalidade ao interior do polígono. Como isso não se verificou para esse polígono, ou seja, o segmento de reta em vermelha, tem uma parte dele que não pertence ao interior do polígono, logo esse polígono é considerado um polígono côncavo. Então, recapitulando, um polígono é convexo quando todo e qualquer segmento de reta que você traçar interiormente a esse polígono, esse segmento irá pertencer em sua totalidade ao interior do polígono. Caso você tenha um polígono que você traça esses segmentos de reta e algum desses segmentos não pertence em sua totalidade ao interior desse polígono, esse polígono será caracterizado como um polígono côncavo. Essa é uma característica bem simples e fácil de notar dos polígonos. Continuando.
O estudo desses segmentos de reta traçado internamente ao polígono é importante, pois possibilita o estudo de segmentos chamados de diagonais, que por sua vez nos possibilita estudar os ângulos internos de um polígono. Observe aqui que nós iremos fazer uma diferenciação, como eu já havia falado, entre um segmento de reta qualquer e uma diagonal. Continuando. Para que possamos estudar a soma dos ângulos internos de um polígono, precisamos compreender primeiramente a soma dos ângulos internos do mais simples dos polígonos, que é nada mais nada menos do que o triângulo. Vejamos isso mais à frente. Vejamos a seguir qual o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo e como podemos provar esse valor para indefinidas formas de triângulo. Ou seja, nós iremos fazer uma demonstração que prova o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo e também iremos estender esse conceito para qualquer tipo de triângulo, ou seja, não apenas o triângulo da imagem que nós iremos utilizar para fazer essa demonstração, ou seja, será um conceito válido para qualquer tipo de triângulo. Veja no slide a seguir. Triângulos. Definimos triângulos como o primeiro polígono formado pela união de 2 a 2, de 3 segmentos de reta, formando uma figura plana composta por um contorno de 3 lados e internamente por 3 ângulos. Vejamos uma representação. Veja abaixo a representação de um triângulo. Nós temos aqui a representação de um triângulo e nós nomeamos os segmentos de reta que formam esse triângulo. Observe que eu disse a união de segmentos de reta 2 a 2. Por quê? Observe que você tem a união do segmento B com o segmento A através de um vértice, ou seja, a união de 2 segmentos. Observe novamente que você tem a união do segmento B com o segmento C, ou seja, a união de 2 segmentos. Por isso que nós dizemos a união de 2 segmentos 2 a 2, porque são 2 segmentos unidos por um único vértice, para formar essa linha poligonal que representa um triângulo. Note que na imagem temos os 3 segmentos unidos, 2 a 2, formando o contorno na figura. Note que cada lado é representado por uma letra, como eu já falei para vocês. Recapitulando, os lados vocês podem representar com letras minúsculas e os vértices geralmente nós representamos com letras maiúsculas. Os ângulos internos dos triângulos nós podemos representar utilizando números, letras minúsculas ou letras gregas. Isso apenas é uma usabilidade dentro da matemática. Continuando. Observe que o interior do triângulo possui 3 ângulos. Precisamos encontrar quanto que vale a soma desses ângulos e como provar essa soma para qualquer triângulo. Para isso, precisaremos relembrar conceitos vistos no 7º ano sobre ângulos alternos visto no estudo da formação de ângulos a partir do encontro de retas paralelas cortadas por uma transversal. Iremos também relembrar a congruência desses ângulos, ou seja, ângulos que possuem mesma medida, ou seja, recapitulando o que são ângulos congruentes, são ângulos que possuem mesma medida. Dentro da matemática, essa propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo é conhecida como a lei angular de Thales. Apenas por uma questão de observação. Lei angular de Thales. A lei angular de Thales diz o seguinte: propriedade que possui qualquer triângulo de que a soma dos seus 3 ângulos é sempre igual a 180 graus. Tem como forma mais efetiva de representação a equação A mais B mais C igual a 180 graus, onde A, B e C representam as medidas dos ângulos em graus. Como eu já havia falado para vocês, você pode representar os ângulos através de números, letras minúsculas ou letras gregas. E aqui nós temos uma representação algébrica que representa a soma dos ângulos internos de um triângulo. A mais B mais C é igual a 180 graus. Portanto, já sabemos quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Precisamos agora provar que essa lei é válida para qualquer triângulo. Como já dissemos, iremos utilizar as propriedades de congruência e dos ângulos alternos, ou seja, que nós vimos em aulas anteriores. Veja a demonstração no próximo slide. Demonstração.
Como que vai proceder essa demonstração? Primeiramente, iremos pegar um triângulo e marcar os seus ângulos. Logo, nós temos o seguinte, nós temos aqui um triângulo em azul e nós iremos marcar os seus ângulos. Ângulo azul, ângulo vermelho, ângulo amarelo. Agora que marcamos os ângulos, vamos nomear cada um deles a partir da sua cor. Logo, nós temos ângulo A, que nós chamaremos de azul, ângulo B de vermelho e o ângulo C de amarelo. Marcaremos também os pontos do triângulo, ou seja, os seus vértices. Logo, nós temos o seguinte. Novamente, nós temos aí o triângulo, nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Iremos marcar agora os vértices, vértice A, vértice B e vértice C. Agora que traçamos os vértices que formam os lados, podemos ir para o próximo passo. Que passo é esse? Traçaremos agora uma reta paralela ao lado BC, passando pelo vértice A. Veja abaixo. Nós temos aí, traçando a reta, queremos chamar de R, nós teremos o seguinte, o triângulo novamente, os ângulos que nós já marcamos, vértice A, vértice B e vértice C. Agora nós iremos traçar a nossa reta R. Essa reta paralela ao lado BC, passando pelo vértice A, que nós iremos chamar de reta R. Iremos traçar também uma reta que contém o lado BC, para facilitar a percepção a partir da análise dos ângulos alternos. Iremos chamá-la de reta S. Logo, nós temos novamente o triângulo, ângulo A, ângulo B, ângulo C, os vértices que nós não iremos colocar aqui, não é necessário, reta R e agora a reta S, que é paralela à reta R, contida no lado BC. Continuando, iremos agora marcar o ângulo alterno interno do ângulo amarelo. Logo, nós temos o seguinte, utilizando as propriedades dos ângulos alternos. Nós temos aí, novamente, o triângulo, ângulo A, ângulo B, ângulo C, vértice A, vértice B, vértice C, reta R e reta S. Observe que o segmento de reta AC, ele é uma transversal que corta as paralelas R e S. Logo, esse ângulo que nós acabamos de marcar em amarelo, ele é idêntico ao ângulo do vértice C, porque eles são alternos internos. Iremos também marcar o ângulo alterno do ângulo em vermelho. Da mesma forma que nós fizemos com o amarelo, nós faremos com o vermelho, porque nós temos retas paralelas, R e S, cortada por uma transversal, que nesse caso é representada pelo segmento de reta AB. Novamente nós temos o triângulo, ângulo A, ângulo B, ângulo C, reta R, reta S, o ângulo alterno interno do ângulo C e o ângulo alterno interno do ângulo B em vermelho. Bem simples até agora. Vejamos agora o seguinte, note que os ângulos em vermelho são congruentes, pois são alternos, assim como os ângulos amarelo. Logo, possuem medidas iguais. Diante disso, o que é que nós podemos observar? Acabamos de provar geometricamente que a soma dos ângulos azul, vermelho e amarelo formam um ângulo raso. Se você observar a representação anterior, você pode notar que a soma do ângulo vermelho com o ângulo azul e o ângulo amarelo forma justamente um ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, nós podemos definir o seguinte, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a um ângulo raso. Sabemos que um ângulo raso mede exatamente 180 graus, daí a soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus. CQD, como queríamos demonstrar. Essa demonstração é bem simples, bem tranquila, você pode notar através das percepções dos passos que nós fizemos a simplicidade dessa demonstração que nos traz uma regra bastante importante dentro da matemática, que é a representação da soma dos ângulos internos de um triângulo, que nós iremos utilizar posteriormente para fazer a demonstração, ou seja, uma generalização da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Agora podemos voltar à definição de segmentos de reta, traçadas dentro de outros polígonos mais complexos que o triângulo.
e definir a soma dos seus ângulos. Quadriláteros. Iremos agora estender o estudo que fizemos anteriormente para quadriláteros e outros tipos de polígonos. Daremos ênfase nesta aula para dois quadriláteros específicos, o quadrado e o retângulo. Relembrem que foram dois quadriláteros que nós colocamos desde a estipulação dos objetivos desta aula. Continuando, antes de vermos como ocorre a soma dos ângulos internos do quadrado e do retângulo, vejamos como ocorre o processo de nomenclatura dos polígonos. A nomenclatura dos polígonos se dá através da análise do seu número de lados. Veja o quadrado abaixo, que traz a nomenclatura de alguns polígonos quanto à sua quantidade de lados. Nós temos aqui uma tabela que traz aí a quantidade de lados de alguns polígonos e sua respectiva nomenclatura. Nós temos aí na primeira coluna número de lados e na segunda a respectiva nomenclatura do polígono de acordo com a sua quantidade de lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono e assim sucessivamente. Note que a partir do polígono de 5 lados, o nome do polígono é composto por uma junção de dois prefixos, o penta, no caso de 5 lados, e o gono. Observe que todos eles têm a terminação gono. Então, você irá observar a quantidade de lados e acrescentar essa terminação gono. O 5, nós temos aí penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octo e assim sucessivamente. Até a representação que nós fizemos aqui, que é de 20 lados, que nós chamamos de icoságono. Então, é bem simples, bem tranquilo. Você irá observar a quantidade de lados e utilizar esse processo para determinar a nomenclatura desse respectivo polígono. Iremos agora ver como podemos encontrar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Iremos pegar um dos quadriláteros que iremos estudar e a definição se aplica para os demais. Veja o retângulo abaixo. Nós temos aqui um retângulo. Lembre que o retângulo é uma das figuras que nós, ou seja, um dos polígonos que nós estipulamos para ver nas nossas aulas. No caso, os polígonos que nós iremos ver: o triângulo, o retângulo e o quadrado. Como eu já havia falado para vocês, o retângulo e o quadrado, eles são quadriláteros, ou seja, eles são polígonos que possuem características diferentes, ou seja, um quadrado ele é diferente de um retângulo, mas os dois se enquadram dentro da categoria de quadriláteros por possuírem 4 lados. Além do retângulo e do quadrado, existem outros quadriláteros que também possuem características diferentes desses, mas que também são quadriláteros. Continuando. Agora note que podemos identificar claramente 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Você pode observar aí que nós temos dois pares de lados com medidas iguais, 2 lados menores e 2 lados maiores. Iremos utilizar a definição de diagonal de um polígono convexo para definir a soma dos ângulos internos desse retângulo. Antes disso, precisamos diferenciar a diagonal de um segmento de reta qualquer interior a um polígono, ou seja, desde os primeiros slides que eu venho falando para vocês que nós iremos fazer esse processo de diferenciação. Veja abaixo a definição de diagonal. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que ligam 2 de seus vértices não consecutivos, ou seja, são segmentos de reta interiores a um polígono, só que eles possuem a característica de que eles ligam vértices, ou seja, eu não posso, por exemplo, dizer que ao traçar um segmento de um vértice a um ponto qualquer de um lado de um polígono, que esse segmento seja uma diagonal. Ele irá se caracterizar como diagonal se ele ligar 2 vértices desse polígono. As imagens a seguir mostram as diagonais de alguns polígonos em preto. Nós temos aqui a representação, nós temos aí um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. Os segmentos em preto são o que nós chamamos de
diagonais. Observe uma coisa importante, o triângulo ele não possui diagonais. O quadrado possui 2, o pentágono possui aí 1, 2, 3, 4, 5 e o hexágono uma quantidade maior. Ou seja, quanto mais lados esse polígono tiver, mais diagonais ele também irá possuir. Agora que já sabemos o que é uma diagonal e também a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, podemos utilizar essa definição para definir a soma dos ângulos de qualquer polígono. Ficamos de verificar a soma dos ângulos internos de um retângulo e estender esse conceito para qualquer quadrilátero. Iremos ver isso na nossa próxima aula. Até lá! Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade sobre fontes e transformação de energia. Então esse é o momento, tá? Se você não pegou sua atividade, a atividade de fontes e transformações de energia que os respectivos professores de vocês passaram, pega sua atividade, pega seu lápis e sua borracha para corrigir a atividade direitinho, tá bom? Então vamos lá corrigir a atividade. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E a primeira questão, o enunciado falava o seguinte: de acordo com as fontes de energia renovável e não renovável, relacione as seguintes fontes energéticas de acordo com a sua classificação. E aí tinha duas colunas, vocês teriam que relacionar uma coluna com a outra, tá bom? Então vamos à nossa resposta. Bom, pessoal, a energia eólica é um tipo de energia o quê? Renovável ou não renovável? Renovável, né? É uma energia abundante, tá? Que é inesgotável, porque o vento, da forma como a atmosfera da Terra se relaciona com o vento, é uma energia abundante e inesgotável, não é isso? Então o vento sempre vai existir. Então é por isso que o vento a energia eólica, a energia do vento, é uma energia dita renovável, tá? Então, a numeração aí da energia eólica é a numeração 1, tá bom? E os combustíveis fósseis, pessoal, são energias de qual tipo? Renovável ou não renovável? Não renovável, né? Porque é uma energia que vai se esgotar com o tempo, é uma energia finita, tá bom? Então, a numeração aí dos combustíveis fósseis é o 2, tá bom? Que é uma energia não renovável. A energia solar é uma energia renovável ou não renovável? Renovável, não é isso? É uma energia que se renova, porque o Sol é uma energia abundante, tá certo? Então, a numeração aí da energia solar é a numeração 1, perfeito? Bom, pessoal, e a energia nuclear é qual tipo de fonte energética? É uma energia não renovável ou uma energia renovável? É uma energia não renovável, não é isso? É uma energia que também se esgota, tá certo? E as hidrelétricas, pessoal, correspondem aí energias do tipo não renováveis ou renováveis. Fontes renováveis, não é isso? Apesar dos impactos ambientais, é uma fonte aí constante, abundante, que se renova, tá bom? Então, é uma energia do tipo renovável. Numeração 1 aí para as hidrelétricas. E a energia de maremotriz, aquela energia lá do nível do mar, é uma energia também que é renovável, tá? Então, a numeração é 1, beleza? E a energia de biomassa também é outro tipo de energia aí dita renovável, tá bom, pessoal? Então, a coluna, o correto seria 1, 2, 1, 2, 1, 1 e 1, tá bom?
Então, para quem não conseguiu acertar essa questão, eu vou deixar essa resposta aí uns 2 minutinhos na tela para vocês corrigirem direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Pois bem, pessoal, então voltamos. E o enunciado da segunda questão falava o seguinte: a energia eólica é uma fonte energética em que a energia é obtida pelo vento. Para isso, ocorre uma transformação de energia nos aerogeradores. Que tipo de transformação de energia é essa? Então, qual tipo de transformação energética ocorre nos aerogeradores lá das usinas eólicas? Então, vamos à nossa resposta. Bom, pessoal, e a energia mecânica se transforma em energia elétrica, tá bom? Então, lá nas usinas eólicas tem esses aerogeradores que funciona como se fosse um ventilador gigante, tá? Em que o vento vai passar aqui e aí vai movimentar essas hélices aqui, como vocês estão observando aí nesse gifzinho, tá certo? Essas hélices se movimentando, o movimento, lembram que a energia do movimento é a energia mecânica? A energia cinética, não é isso? Então, pessoal, a energia mecânica aí é relacionada com esse movimento aí desses aerogeradores, vai acabar movimentando um gerador, tá bom? Que tem dentro desses aerogeradores, essa parte aqui, ó, azulzinha, e esse gerador vai transformar essa energia do movimento, essa energia mecânica, em energia elétrica. E aí essa energia elétrica vai ser transportada para uma rede elétrica, tá? Até chegar nas casas, tá bom? Para ligar os aparelhos, ligar as lâmpadas e etc. Tá certo? Então, o tipo de transformação aí energética é a energia mecânica, a energia do movimento, se transformando em energia elétrica. Tá bom, pessoal? Então, para quem não conseguiu acertar essa questão, eu vou deixar a resposta na tela aí uns 2 minutinhos para vocês corrigirem direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Pois bem, pessoal, então voltamos. E o enunciado da terceira questão falava o seguinte: explique como é obtida a energia solar. Então vamos à nossa resposta. Pois bem, pessoal, e como o nome dessa energia já diz, energia solar, essa energia é obtida aí por meio do Sol, não é isso? O Sol é uma fonte energética inesgotável e abundante, tá bom? Mas existem duas formas de aproveitamento dessa energia solar, tá bom? Então existem dois tipos aí de energia solar, que é a energia fotovoltaica, tá bom? Em que são instalados placas fotovoltaicas, tá bom? Chamados aí de células fotovoltaicas. E essas células, a incidência dos raios solares vão bater nessas células e lá vai ocorrer uma geração de energia. A energia solar vai se transformar em energia elétrica, direto, tá? Então, a energia do Sol, contida lá nos raios solares, já vai se transformar em energia elétrica. Então, esse tipo de aproveitamento através dessas células fotovoltaicas ocorre direto, tá bom? Energia solar se transforma em energia elétrica. Mas existe um outro tipo de aproveitamento da energia solar, que é por meio aí da energia térmica, tá bom, pessoal? Na energia térmica são utilizadas placas também, só que essas placas elas vão captar lá os raios solares para aquecer a água, tá certo? E esse aquecimento da água pode ser tanto para o uso direto, tá? Para as pessoas tomarem banho quentes e etc, tá bom? Para uso residencial, ou pode ser também para que o vapor gerado aí desse aquecimento da água, ele vai acabar ativando um gerador. E esse gerador vai transformar aí aquela energia térmica, tá certo? Em energia elétrica. Então não é direto, não é a energia do Sol transformando logo em energia elétrica, tá bom? Há uma conversão de energia primeiro para energia térmica, depois para a energia elétrica, tá bom? Então tem uma diferença aí nos tipos de aproveitamento da energia aí solar, tá bom, pessoal? Então, para quem não conseguiu acertar essa resposta aí direitinho, tá bom? Eu vou deixar a resposta aí uns 2 minutinhos na tela para vocês copiarem direitinho, tá bom? A resposta? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Beleza, pessoal? Então, voltamos. E o enunciado da quarta questão falava o seguinte: a energia hidrelétrica é a principal fonte energética do Brasil. Qual a principal vantagem e desvantagem na utilização dessa fonte? Então, prestem atenção, olha só. Estava pedindo a principal vantagem e também a principal desvantagem, tá bom? Não era nem só um e nem somente o outro, tá bom? Era vantagem e desvantagem. Então, vamos à nossa resposta. Bom, gente, e a principal vantagem da instalação de usinas hidrelétricas, que é uma fonte, além de ser uma fonte renovável, né? Uma fonte que se renova, uma fonte abundante, além disso, a energia hidrelétrica, a instalação das usinas hidrelétricas de certa forma, tem um baixo custo, tá bom? Tanto para a instalação das usinas quanto dos equipamentos de forma geral, comparado com os outros tipos de energia, que requer uma tecnologia maior, tá bom? Então, de certa forma, esse tipo aí de fonte, além de ser uma fonte renovável, é uma fonte aí que tem um baixo custo na instalação das usinas hidrelétricas, tá bom? Então, essa era a principal vantagem. E a principal desvantagem está no fato de que as energias hidrelétricas, a instalação delas, causa aí vários impactos ambientais, tá bom? E são altíssimos esses impactos ambientais, porque há perdas de ecossistema, tá bom? Com morte tanto de espécies animais como espécies vegetais, inundações diárias. Então, há uma problemática muito grande aí na instalação de usinas hidrelétricas, como nós falamos nas nossas aulas passadas. Tá certo, pessoal? Então, a principal vantagem é o baixo custo com as instalações e a principal desvantagem é aí os altos impactos ambientais causados pela instalação dessas usinas, beleza? Então, eu vou deixar essa resposta aí, os 2 minutos na tela, para quem não conseguiu acertar, corrigir direitinho, tá bom? Perfeito, gente. Então, voltamos. E o enunciado da quinta questão falava o seguinte: os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral, são a fonte de energia mais importante e disputada pela humanidade. Porém, existem uma série de desvantagens na utilização desse tipo de energia. Explique-as. Então, quais que são as desvantagens que estão relacionadas com a utilização dos combustíveis fósseis? Apesar de serem fontes energéticas com alto teor de energia, por isso que são a fonte energética mais disputada e mais importante aí da humanidade, tá bom? Então, qual que é a desvantagem na utilização desse tipo de energia? Então, vamos à nossa resposta. Bom, pessoal, e a principal desvantagem de todas é que é uma fonte finita, tá certo? É uma fonte que é um tipo de energia que não é renovável, tá bom? Então, esse tipo de energia pode acabar até em poucas décadas, como já está
previsto até, tá bom? Por vários estudos dizendo aí que os combustíveis fósseis vão acabar em poucas décadas, beleza? Então é uma fonte finita que vai acabar. Além disso, a utilização desses combustíveis fósseis faz com que haja a emissão de muitos gases poluentes aí na atmosfera. Também isso tudo leva à danificação da camada de ozônio e intensifica aí o aquecimento global. Então é uma problemática ambiental muito grande aí relacionada com a utilização dos combustíveis fósseis, apesar de serem fontes energéticas riquíssimas, tá bom, pessoal? Mas são fontes energéticas que trazem um impacto para o meio ambiente muito grande também, tá certo? Pois bem, gente, então para quem não conseguiu acertar, tá bom? Essa pergunta aí, eu vou deixar essa resposta uns 2 minutinhos na tela para vocês corrigirem direitinho, tá bom? Então nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal. Então, voltamos. E a sexta questão, o enunciado falava o seguinte: quais os principais tipos de energia? Simples assim, quais são os tipos de energia existentes, principais? Então, vamos à nossa resposta. Bom, pessoal, e como eu falei para vocês, lá nos tipos de energia, existem vários tipos de energia, tá certo? Então, esses aqui só são os principais. E quais são eles? Energia elétrica, tá? A energia nuclear, a energia sonora, energia mecânica, energia luminosa, energia térmica e a energia química. Então, cada um desses tipos de energia desempenha uma função importantíssima aí na manutenção de todos os ecossistemas, tá bom? Tanto dos ecossistemas quanto da sociedade em geral, tá certo, pessoal? Então, vou deixar essa resposta aí dos tipos de energia, 2 minutinhos na tela para quem não conseguiu acertar, tá bom? Para vocês corrigirem direitinho. Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Beleza, pessoal? Então, voltamos. O enunciado da 7ª questão falava o seguinte: o que fala o princípio da conservação de energia? Então, vamos lá na nossa resposta. Bom, gente, e o princípio da conservação de energia fala que a energia ela não pode ser nem destruída e nem criada. Ela se transforma em diversos outros tipos de energia, tá bom? Então é isso que fala o princípio da conservação de energia, que a energia ela não está sendo nem destruída e nem criada, e sim transformada em outros tipos de energia, tá certo? Então eu vou deixar essa resposta aí uns 2 minutinhos na tela para quem não conseguiu acertar corrigir direitinho, tá bom, pessoal? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. E a 8ª questão falava o seguinte: quais as transformações de energia estão acontecendo nos seguintes eletrodomésticos? E aí tinha uma série de eletrodomésticos aí. Alternativa A, liquidificador. Alternativa B, ferro de passar. Alternativa C, televisão. Alternativa D, geladeira. E a alternativa E, ventilador. Então, quais as transformações de energia estão ocorrendo aí nesses eletrodomésticos? Então, vamos à resposta. Bom, pessoal, e no liquidificador, a transformação de energia que está acontecendo é a energia elétrica se transformando em energia mecânica, não é isso? Então, você necessita da energia elétrica para ligar o liquidificador e lá no liquidificador há uma transformação de energia. A energia elétrica se transforma em energia mecânica, energia cinética, que vai movimentar aquelas pazinhas do liquidificador para triturar sua fruta ou qualquer alimento que você queira processar lá naquele liquidificador, tá bom? Além disso, a energia ainda se transforma em energia sonora, porque você escuta aquela barulheira que faz lá quando você liga o liquidificador, não é isso? Então, há 3 tipos de transformação de energia aí, tá? Energia elétrica se transformando em energia mecânica e em energia sonora, tá certo? E no ferro de passar, a energia elétrica está se transformando em energia térmica, não é isso? Então, é necessário também energia elétrica para ligar o ferro de passar, para passar a roupa bonitinho. E aquela energia elétrica é transformada em outro tipo de energia, que é energia térmica, tá bom? Que deixa o ferro quentinho para você passar sua roupa, e enfim. Pois bem, e na televisão? Na televisão também ocorre transformações de energia, tá? É necessário energia elétrica para ligar a TV, tá bom? E a energia elétrica vai se transformar em energia luminosa, tá bom? E além disso, ainda há uma transformação de energia que é energia sonora, relacionada aí tanto ao vídeo, né, da TV, quanto ao som, beleza, pessoal? Então, essa conversão de energia que acontece aí nas televisões, tá bom? E na geladeira? A energia elétrica necessária também para ligar a geladeira se transforma em energia térmica, tá bom? A energia da temperatura, que faz com que esfrie os alimentos direitinho, deixe eles conservados. Além disso, há uma transformação de energia também luminosa, né? Porque a energia elétrica também pode transformar em energia luminosa lá da geladeira para ligar aquela luzinha da geladeira, beleza?
E no ventilador, a energia elétrica se transforma em energia mecânica também necessária aí para ligar o ventilador e movimentar aquelas pazinhas, tá bom, pessoal? Então, essas eram as transformações de energia aí que ocorrem nesses eletrodomésticos. Então, perfeito, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, aula de correção da atividade, tá certo? De fontes e transformações de energia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham acertado todas as questões. Quem não acertou, espero que tenha corrigido tudo direitinho, tá bom, pessoal? Então foi isso. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.